Este é o Antes do Último Café, um podcast de conversas antes do fim do dia, onde a gente troca histórias, ideias, reflexões sobre saúde, rotina e a vida como ela realmente acontece. E hoje a gente vai falar sobre uma escolha que em algum momento todo estudante ele teve que fazer, às vezes mesmo sem perceber, que foi dormir ou continuar estudando. E a gente fala muito sobre planejamento, sobre disciplina, sobre técnica. E eu quero começar com quem viveu isso na prática. E para isso, hoje eu trouxe 4 jovens adultos que vão conversar com a gente sobre como que foi esse preparo dentro de uma demanda acadêmica muito intensa, se preparando ali para a tão sonhada entrada na faculdade, e como que o sono entrou nesse preparo. Se ele foi parte da estratégia ou se às vezes foi ele quem derrubou aquele planejamento. A gente vai conversar primeiro com o Gustavo. Gustavo, muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Obrigado. Nós estivemos no consultório 2024, aquele ano, não foi? Isso, 2 anos atrás. 2 anos atrás. Naquele ano você estava no terceiro. Terceirão, isso. Terceiro ano, se preparando para Enem. Isso. Muito bem. Me fala como que foi, naquela época, a questão de demandas, de estudo, aquele foco, você querendo fazer medicina, focando no Enem, intenso demais as cobranças dentro de escola, preparo, desempenho. O que foi que aconteceu durante esse preparo que você começou a intensificar muito o estudo e acabou deixando de lado um pouco o sono, saúde mental? Me conta como foi naquela época, Gustavo. Assim, por esse viés, honestamente, não foi um ano nada fácil, não foi bom, né? Eu tinha tido essa decisão de querer ingressar no curso de medicina no terceiro ano e sabia que a rotina de estudos ia ser bastante intensa. Mas eu acho que não tinha um preparo, não tinha a consciência nem o emocional suficiente para lidar com isso. Então ali, comecei o ano estudando bastante, criando rotinas exacerbadas, esquecendo um pouco da parte do sono, virei noites, e acabou que eu entrei em um quadro de insônia ansiogênica muito forte, o que algumas vezes me levou a passar 3 dias sem dormir. Minha imunidade caía, adoecia e eu ficava muito mal. E também, querendo ou não, abalava muito meu emocional. O objetivo naquele momento era conseguir estudar mais para alcançar seu objetivo. Isso. E isso no primeiro semestre já começou com a demanda altíssima, janeiro. não é? Quando que você notou e disse, eu tô achando que nesse momento eu vou precisar de ajuda? Foi você que percebeu? Como foi essa virada? Fui eu que percebi, eu acho que ali na metade do primeiro semestre eu vi que as coisas estavam desandando, eu estava parando de render, estava adoecendo, eu disse, não, eu vou ter que me cuidar. Então eu chamei meus pais, pedi orientação profissional. Perfeito, perfeito. Como foi a recepção dos teus pais? Eles já vinham conversando, Gustavo? Já. Você tá indo longe demais. Gustavo, meu filho, eu acho que não precisava tanto nesse momento. Vai mais devagar. Eles ficavam te observando e te aconselhando. Me observavam e avisaram anteriormente. Só que eu não escutava, né? Então, realmente, eles estavam observando há um tempo. Então, eles tiveram uma boa recepção. Eles estavam talvez já esperando esse pedido de socorro, né? Eu acho que já. Você falou que chegava a virar noites. No início, a ideia era virar noite para estudar, para dar conta da demanda. Isso. Eu acho que tentar vencer um conteúdo a mais, ou às vezes eu achava que não tinha sido suficiente em alguma parte do estudo, não sei, ia acrescentando, sem consciência. Como era acordar no dia seguinte, porque você tinha escola às 7 horas. E como era esse acordar para estar na escola às 7? Assim, eu não precisava muitas das vezes acordar porque eu não dormia. Então eu ia meio que virado, extremamente cansado pra escola ter aula. Como que ficou o humor nessa época? Péssimo. A impressão era que o pavio estava curto, se irritava facilmente. Irritava muito fácil, me deprimia. Estava deprimido, muito ansioso, muito ansioso, baseado nisso. Me diga uma coisa,
Quando você ia para a escola e ia cansado, ou às vezes não ia até para a escola porque não conseguia acordar, em algum momento a escola chegou perto de você e disse: olha, você é um bom aluno, eu estou vendo que você tem um objetivo em mente, que você quer estudar, que você quer passar, mas que talvez você estivesse passando um pouco do limite. Em algum momento a escola chegou perto de você? Não, Em nenhum não momento. chegaram. É. E existia na escola um departamento da psicologia que teria esse apoio? Creio que sim, acho que sim, existia um setor da escola, mas na minha visão não era eficiente e de outros colegas também não. Você tinha outros colegas que estavam nesse mesmo ritmo que você? Sim, assim, do meu grupo mais próximo, nenhum queria ingressar na medicina, mas também estava na rotina intensa. E também lidaram com algumas rugosidades desse processo, né? Mas também notaram nenhum apoio eficiente da escola. Da escola. Me diga uma coisa, tinha algum momento que você dizia assim: não, eu acho que é assim mesmo, é porque é terceiro ano, e terceiro ano é diferente, eu tenho que realmente render, eu acho que os meus concorrentes nesse momento não estão dormindo, estão estudando, e eu devia estar estudando também. Rolava culpa no processo? Acho que sim. Antes de eu procurar ajuda profissional, meu pensamento era baseado nesse viés. Me diga uma coisa, então começou a se preocupar e realmente procurar ajuda nesse momento que você conversou com seus pais, não Isso. foi isso? Como é que foi o início de tratamento? Aí você já estava no segundo semestre, se eu não me engano já era mês de agosto para setembro, né? Eu acho que foi mais ou Assim, menos isso. começou o tratamento antes. Eu acho que ali no final do primeiro semestre, talvez, não me recordo bem. Primeiro eu voltei ao acompanhamento com psicólogo, Excelente. porque tinha origem ansiogênica, obviamente, né? E depois ele me recomendou o psiquiatra. Certo. Viu que eu tava sem dormir, tava começando a adoecer, piorando a ansiedade, sistema imunológico. Então eu fui a uma psiquiatra. Falei do meu caso, ela me passou alguns remédios, porque eu realmente não estava conseguindo dormir. Uhum. E também passou um ansiogênico antidepressivo. E como foi a resposta? Você sentiu que aquilo ali foi tendo uma resposta rápida? Você foi começando a enxergar melhor os limites e a priorizar um sono, uma atividade física? Como foi essa virada nesse processo? Não foi rápida, mas foi gradativa. Eu fui entendendo, eu fui criando consciência que eu não tinha durante minha rotina. Então, fui controlando ali meu emocional, fui dormindo melhor, fui administrando meu rendimento. Então, foi fluindo gradativamente. No ano seguinte, você prestou as provas ali no terceiro ano, não conseguiu naquele momento êxodo na sua aprovação, Não consegui. foi para o cursinho. No ano do cursinho, que foi isso, foi ano passado. Aí você já tinha uma visão diferente de até onde você podia ir, onde que você tinha que Sim. priorizar saúde mental, atividade física, alimentação. Começou a colocar na tua rotina e na tua estratégia, Coloquei. organizou de uma forma diferente? Inclusive, no meu cronograma de estudos que eu fiz no cursinho, durante o turno da noite, era o turno que eu reduzia meu horário de estudos. Eu não poderia ultrapassar o meu limite, que eu sabia que senão ia entrar no mesmo ciclo vicioso de insônia, ansiedade, então já fiz isso. Já fez diferente. Entrou no cronograma mesmo. Esse aqui é meu horário de dormir. Praticava atividade física Praticava. ano passado, regularmente também. Não tanto o que eu queria, Acho mas... que a gente nunca faz o tanto que a gente queria, né? No ano de vestibular realmente complica. Mas conseguiu trazer atividade física também? Tinha algum lazer envolvido? Eu acho que esse foi o maior erro do meu ano de cursinho. Eu, apesar de ter feito esses ajustes em minha rotina, eu só fazia estudar. E se eu estivesse descansando, eu me culpava. Então, ainda existia ali Existia. mesmo você medicado, acompanhado, com uma questão que a pressão ainda te levava a ter esse tipo de pensamento. Isso. Talvez eu não esteja fazendo o suficiente, né? Me diga uma coisa, hoje, se você pudesse olhar para trás e conversar, às vezes até com amigos seus que estão hoje fazendo o cursinho ainda, ou pessoas mais jovens que estão no terceiro ano, qual era o conselho que você diria? Olha, eu fiz assim, mas isso aqui que eu faria diferente. Eu acho que essa parte de ter um cronograma organizado que obedeça seus limites fisiológicos, emocionais e
enfim, engrandeça seus estudos, mas também, eu sei que na balança que a gente entende no ano de vestibular, de abdicação e tempo livre e tempo pessoal, sempre vai pender mais para a parte da abdicação, mas também considere seu lado, também considere sua pessoa, considere seu lazer, considere sua saúde emocional, física, também cuide de si mesmo. Não ignore isso. E dessa forma a gente consegue realmente um êxito maior. Exatamente. Hoje você está na faculdade, continua com esse pensamento, que a gente sabe que os primeiros anos de faculdade, você está cursando medicina, e a gente sabe que os primeiros anos de faculdade, eles também te levam a uma demanda muito grande. Eu sei, eu já estive lá, hoje eu sou professora, eu vejo realmente a carga horária do curso. Você continua tendo em vista essa questão de que o sono faz parte Sim. do controle, até mesmo da sua... Eu não sei se você percebe, quando você estuda e você tem uma boa noite de sono, você retém melhor aquele assunto Com também. certeza. Então, aquela história de virar para fazer prova no dia seguinte, vale a pena? Honestamente, não vejo que vale a pena. Então, evito. Tento organizar do mesmo jeito. Um cronograma que obedeça meus limites, meu horário de sono. Continuo nessa tecla. Você sabe que tem uma diferença muito grande de medir rendimento através de uma nota e medir rendimento através de conhecimento. Isso. E eu acho que quando a gente está formando, e você hoje está no curso de medicina e você está se formando médico, você tem que se preocupar muito mais em acumular conhecimento do que acumular notas boas. E por que eu digo isso? A minha disciplina de otorrino ela é às 7 horas da manhã. Então, quando a gente tem prova, a prova é às 7 horas da manhã na quinta-feira. Eu vejo que muitos alunos já chegaram a perder a prova porque entraram na noite estudando e não conseguiram acordar. Outros que viraram à noite e foram direto fazer a prova e eles tiram nota boa. Na segunda-feira seguinte é meu ambulatório com os alunos e muitas vezes eu faço perguntas pertinentes àquilo que eles estudaram para a prova. E aquele conhecimento ele não retém. Porque o sono faz parte da retenção do conhecimento. É durante o sono, eu costumo dizer assim, Gustavo, é durante o sono que a gente abre as portinhas no cérebro e toda aquela informação que está flutuando no nosso cérebro, ela abre as caixinhas, captura aquela informação e guarda. E o interessante é que isso só acontece no sono. Então, estudar e dormir depois vai fazer você reter informação. Aí você leva para sempre. Muito mais do que uma nota. Eu sei que a nota é quem vai fazer você passar na disciplina, mas o conhecimento é quem transforma você em médico. Então, ter sempre isso em mente, que dormir faz parte do aprendizado. Faz. E parte do controle de saúde mental. Gustavo, eu fico muito feliz de você ter participado e ter contado pra gente a sua história, que eu acredito que vai servir de alerta, inclusive, para muitas pessoas que estão nessa fase de formação. E a gente vai conversar com mais gente que passou por esse processo e vamos ver como cada um conseguiu manejar essa questão. E eu estou agora aqui com o Rian. Rian, ele seguiu um outro caminho em relação à prioridade que ele deu para o sono. Ele tentou equilibrar realmente estudo e rotina ao longo da tua preparação. Me fala, Rian, como foi a tua preparação para o Enem? Você passou no ano de 2025 estudando para o Enem que você ingressou agora, não foi isso? Sim, é intenso, né? Sempre é um pouco intenso, porque eu me preparei durante o terceiro ano, então eu estudava de manhã, à tarde eu estudava por conta própria para o Enem especificamente, e durante a noite, no começo da noite, ia fazer algumas atividades para a escola, mas nada que me afetasse o meu sono, porque era uma prioridade também minha dormir bem, porque senão eu não conseguiria no outro dia me acordar. Você estava me dizendo que você tem uma rotina de dormir 8 horas. Sim. O que acontece com o Rian quando ele não dorme 8 horas? Eu acho que não acontece, porque eu sempre durmo. Se eu for dormir mais tarde, eu também vou acordar mais tarde, porque eu não consigo dormir pouco. Eu provavelmente passaria do horário, né? Como já ocorreu algumas vezes. Já ocorreu de passar do Sim. horário. Você falou que gosta muito de tomar café. O café, ele era teu aliado durante esse processo de formação? Durante esse processo de preparação mesmo para o Enem? Café ou outro tipo de estimulante, você precisava dele durante o dia? Ou você notava que aquelas 8 horas de sono que são a tua base, eles te eram suficiente? Eu sempre tomei café, né? Desde a minha infância, a gente, na minha casa, tomava para ir para a escola, então é algo que já é um costume meu e é um aliado que eu sempre
consumo ao longo do dia, mas nunca fiz uso de outros estimulantes, né? Aquelas bebidas açucaradas, nunca foi Nunca muito. foi tua É, rotina. Você falou que se não dormisse às suas 8 horas, você não funcionava. Você percebia, inclusive, no dia que você, sei lá, ia dormir mais tarde, por algum motivo, às vezes nem acadêmico, foi dormir mais tarde, acordava no outro dia, aquele peso sim. para ir para a escola. Como era a manhã de retenção daquilo que tinha sido que ouvia na escola? Que horas que você sentia assim, pronto, agora Rian chegou na escola? Porque 7 horas você estava lá. Mas quando que a tua cognição, quando que a capacidade de retenção, de aprendizado chegava naquela noite ruim? Bom, na noite ruim, eu acho que quando eu tomava um café, eu acho que antes já dava uma ajudada, mas eu tentava não fazer muito disso um hábito, porque eu sentia, assim, um prejuízo durante todo o dia, na verdade. Não tinha uma hora que eu começava a funcionar bem. Eu sentia que o dia todo Que era era o dia todo. prejudicado. Mexia, inclusive, não só na tua capacidade de compreensão e retenção, mas também na questão do humor. Você notava que você Sim, ficava mais mais irritado, estressado. mais estressado. Rian, você sabia que durante a adolescência a gente tem fisiologicamente uma tendência a dormir mais tarde? E isso é fisiológico. A gente empurra um pouquinho o nosso horário de dormir e automaticamente a gente deveria empurrar também o nosso horário de acordar. Acordar. Você percebeu isso em algum momento? Ah, antigamente, quando eu tinha 12 anos, 11 anos, eu costumava dormir 8h30. Hoje eu passei a dormir mais próximo das 10. Como é que é esse horário? Eu acho que eu senti sim, principalmente ultimamente, né, nesse tempo que que eu não tô sem aula e esperando a faculdade começar, eu tenho tido uma certa dificuldade para dormir um pouco mais cedo, né? No horário que eu costumava dormir, perto das 10, eu tenho dormido 11, meia-noite e também acordado um pouco mais tarde. E você nota que para você é um horário que seria fisiológico, Sim, seria agradável se a rotina pudesse ser sim, essa. se permitisse, acho que seria assim. Seria o Dormindo ali ideal. meia-noite, acordando 8 horas, 8h30. O mundo ia ser lindo se fosse Sim. assim o horário. Mas 7 horas provavelmente vai ter algumas disciplinas. Você começa a faculdade agora dia 21. Não, dia No dia 13. 13 de Dia abril. 13 de abril começa as aulas, já é próxima semana, não é isso? Não, daqui a 15 Não, dias. é. 15 dias. Então, daqui a 15 dias começam as aulas. Quando que você pretende começar a ir puxando de novo para o seu horário habitual? Porque provavelmente você não vai poder ficar acordando 8, 8h30. Eu Como é que acho você vai fazer que isso? o mais cedo possível, né? Que eu acho que já deveria ter feito isso, mas eu pretendo fazer isso para agora mesmo, porque eu não vou poder me dar o luxo de perder a aula, né? Não, você não vai poder se dar esse luxo. Me diga uma coisa, você notava que quando você levava o sono como parte da sua rotina, isso acabava modificando a forma como você levava o dia? Você é uma pessoa que consome muita rede social, muitos streamings, assiste séries? Ou você dizia, não, eu vou me privar de estar um pouco ali na rede social ou no celular para focar no estudo e depois focar no sono? Onde é que entrava lazer? Onde é que entrava o teu tempo assim de descanso? Ou mesmo de rede social como outros jovens? Eu nem me privei, nem usava tanto, né? Eu tentava usar porque é muito difícil um jovem ficar sem, principalmente para ter contato, né, com os amigos, com os familiares, mas também não dá para você passar o dia todo usando. Tem que ter esse equilíbrio, esse jogo de cintura, porque senão você perde longas horas e nem percebe muitas das vezes, né? Gente, como é difícil ficar várias horas no celular, perdido ali em rede social, né? É muito comum. Você acha que muita gente diz assim, eu tenho que me utilizar da noite para estudar porque eu não tenho tempo. Mas se a pessoa olhasse direitinho o que fazer durante o dia, conseguiria o tempo para fazer acho o que que tem de fazer e dormir na hora que tem que dormir? Porque a maioria das pessoas geralmente não sabe que usa tanto o celular, né? Elas não têm esse domínio de ver o que faz no dia. Então, às vezes, diz que não tem tempo porque não se organizou, porque nem sabe que gasta tanto tempo para algo que não vai somar em nada, né? Nas redes sociais ou jogando, coisas que deveriam ser para horários que sobram, não para preencher o seu dia, né? Você tem uma personalidade de ser, pelo que me parece, um jovem que amadureceu muito cedo, né? E que teve já vivências e experiências, já teve a oportunidade de participar de um intercâmbio, ficou 3 meses na Inglaterra. E isso vai te dando uma visão e uma maturidade mais precoce e faz com que você vá percebendo essas questões que você fala aqui de uma maneira mais cedo do que muitos colegas. Na escola,
com os teus amigos, as pessoas com quem você convivia, esse pensamento, ele era comum de priorizar, não, eu tenho que dormir, eu preciso das minhas 8 horas, ou o pessoal realmente tende a continuar indo deitar meia-noite, chega atrasado, falta, dorme na sala? O que é que você vê, assim, dos seus pares, dos seus colegas da sala? Eu acho que, em geral, as pessoas tendem a dormir até menos que eu, né? Às vezes ir pra festas, ter hábitos mais noturnos do que eu. E me chamavam bastante de velho, né? Por gostar muito de dormir, de não ir pra festas, mas eu sempre gostei muito de dormir, era um hobby meu. É um hobby excelente, é um excelente hobby para se ter. E eu tenho certeza que fez parte ali da tua rotina e que com certeza fez parte do sucesso que você alcançou. Você hoje vai vir morar em Campina Grande, vai estar pela primeira vez, não de uma forma mais definitiva, afastado dos seus pais. Participação do teu pai e tua mãe, da escola, existia essa preocupação em que, vendo que você tinha essa questão acadêmica muito forte, gostava de estudar, teus pais ficavam, ai, Rian, para um pouquinho agora, aproveita ali, sai um pouco. Era meio que o contrário do que a maioria dos pais tem que fazer. Eu acho que geralmente era mais eu que me regulava, sabe? Minha mãe, ela deixava, porque eu conseguia fazer isso muito bem. Eu acho que é interessante quando você vê que o jovem consegue deixar para ele ter alguma autonomia. E eu sempre gostei de me regular mesmo, não por outra pessoa, por um adulto, mas por mim. Entender o que melhor funcionava, quais horários eu conseguia render mais nos estudos, qual era melhor para dormir. Eu acho que isso tem que vir mais da pessoa. Se possível, né? Claro. Você falou também que na escola, meio que você era estimulado pelos professores, porque você queria dar uma resposta, e eles também sentiam muito estímulo em você de estar te desafiando. Meio que um se alimentava da empolgação Sim. e do estímulo do outro. Me fala sobre isso, como era na escola? Desde o primeiro ano eu consegui passar para alguns projetos, né? E os meus professores sempre acreditaram muito em mim. Eles sempre trouxeram materiais a mais do que as aulas dele para eu poder estudar em casa, para eu participar. Conversava muito com os professores, né? Às vezes eu vinha entrar dúvidas de assunto que eu estudava em casa e eles sempre estavam ali para mim. Eu senti muito esse acolhimento, né, do corpo estudantil para que eu conseguisse ir além, às vezes, do que a escola ofertava por causa justamente dos professores. Você mora em Serra Branca, Sim. lá você frequentou escola pública, Sim. todo o ensino médio, não foi isso? E você teve esse apoio dentro da sua escola e dentro da sua família, que com certeza foi um diferencial Foi a importante. base, né? Foi a sua base, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, Rian, muito obrigada pela tua participação. Eu acho que é fantástico a gente ver que tem jovens que têm essa maturidade de perceber que a gente tem uma coisa muito grande a construir, né? E desde cedo perceber que as mudanças pequenas que a gente toma no dia a dia e uma rotina que a gente estabeleça faz uma diferença tão grande. Vou ser sua professora na universidade, vou estar de olho aqui no Rian, a partir de dia 13 de abril. Você começa a faculdade, lá no final, 8º período, a gente vai se encontrar na otorrino e na medicina do sono, que eu quero que você pague a disciplina que é optativa, Eu já me hein? interessei. Eu quero ver você lá na disciplina também. Vai ser fantástico, Rian, ser sua professora. Prazer. Nós vamos conversar agora com duas irmãs, Maria Isabel e Maria Júlia, logo em seguida. Elas são irmãs gêmeas que triaram caminhos acadêmicos intensos, mas com objetivos diferentes. No final das contas, as duas queriam entrar na universidade, mas uma focou no Enem e a outra focou em Universidade Internacional. E a gente vai falar um pouco como foi esse processo, Isabel, para você fazer a sua estratégia de passar no Enem. Você que estava no 3º ano, foi aprovada. Como é que era a tua rotina de estudos? Bom, minha rotina era baseada no cronograma escolar, mas eu acordava cedo para ir para a escola. Tinha aula durante toda a manhã até 1h da tarde. Voltava para casa, almoçava e depois passava o resto da tarde estudando até o começo da noite. E depois era realmente descansar e dormir, que era muito importante, como a gente sabe. Você já sentia que sono era importante, Isabel? Que você disse assim, como a gente sabe. Quando que você notou que você rendia de forma diferente, ou que você funcionava de forma diferente? Se dormisse e se não dormisse? Foi na prática?
Quando você não dormia bem, você dizia, não deu certo. Olha como eu tô Foi hoje. um pouco na prática, eu acho. Eu sempre valorizei muito o sono, porque eu sou uma pessoa mais que se eu dormir pouco, eu não rendo durante o dia. E eu notei isso muito durante meu ensino médio, principalmente durante o terceiro ano. Como a gente tinha aula de manhã, tinha que acordar cedo. Se eu não dormisse bem, eu ia ficar feito um zumbi na sala de aula. E eu não conseguia render, não conseguia focar, entender o conteúdo e realmente aprender aquilo que estava sendo dado pra gente por causa do sono. Então, eu entendi que era realmente importante eu valorizar a minha rotina noturna. Isabel, tinha muito zumbi na sua sala? Tinha. Às vezes eu era uma delas, mas eu sempre tentava ir ao máximo bem descansada todos os dias, para realmente ter um bom dia, ter uma rotina mais calma e entre outros. Me fala uma coisa, Isabel, você acha, na sua opinião, que adolescentes foram feitos para começar a estudar às 7 horas da manhã? Eu acho que é uma condição que é imposta, porque as escolas começam todas às 7 horas da manhã. Talvez se a gente começasse a estudar um pouco mais tarde, teríamos rotinas menos cansativas e talvez renderíamos mais. Mas é uma hipótese, né? É hipotético. Mas eu acho que é uma questão que faz parte, a gente tem que se adaptar. E isso acaba provocando um menor tempo de sono adequado, que acaba sendo ruim, principalmente no ponto de vista da cognição, né? Do aprendizado, que é muito importante essa parte do sono. Pois é, eu estava falando agora com o Gustavo e com o Rian, e mostrando para eles que fisiologicamente o adolescente ele empurra um pouco o horário de dormir. Isso é fisiológico. Ele tem sono mais tarde e deveria acordar mais tarde também. Sim. Final de semana, você sente que você entra mais nesse ritmo que seria o seu ritmo normal? Quando chega sexta-feira à noite, que sábado você não tinha que estar na escola às 7, apesar que tinha muito simulado, eu sei, mas era uma tarde. Era. Ou domingo, quando você estava realmente mais livre, que você se entregava ao seu horário. Como é que era esse ritmo? Ele se modificava do que era durante a semana? Se modificava, eu sempre prezei muito que o fim de semana era o meu período de descanso do estudo. E muitas vezes eu utilizava esse tempo para realmente pegar o sono que eu não tinha dormido durante a semana e descansar mesmo. Mas a gente não tem como fugir um pouco. Nosso organismo é meio programado para acordar no mesmo horário e eventualmente eu acabava acordando cedo, mesmo sem querer, né? Quem tem um bom ritmo biológico, né? Aquele reloginho biológico ajustado, chega final de semana, quando a gente vê, pá, abrir os olhos. Quem tem um bom sono, ele vai sentir sono no mesmo horário e vai acabar o sono no mesmo horário. Eu costumo dizer até para os meus pacientes, Isabel, que eu tenho um sono muito regular também, o que é ótimo. E eu sei que horas são sem precisar olhar para o relógio. Porque você, quando começa a sentir aquela sonolência, que você diz, eu acho que tá chegando perto do meu horário de dormir, eu sei que é 9h30, 10 horas, é o meu horário de dormir, eu não preciso nem olhar pro relógio. Sim. E eu sei que quando eu acordo sem despertador, e quando eu abro os meus olhos, eu sei dizer se tá no meu horário de acordar ou não, se eu acordei um pouco mais cedo ou se eu acordei no meu horário. Porque a gente sente se a gente tá pronto ou não para acordar. Isso é um relógio biológico ajustadinho. E hoje você, me parece que tem um relógio bem ajustado. Um pouco, eu acho, mas depois de muitos anos, assim, tendo horário fixo de dormir e acordar. Mas acredito que ainda tem muito caminho pela frente para ter um relógio ajustado como o seu. Ainda tenho, às vezes, que acordar à base de despertador, né? Eu lhe digo que a adolescência talvez não seja realmente esse momento de ajustar, mas é um momento bom de consciência. Sim. Da gente perceber que você se dá bem com... Eu lembro que você me falou que você e Júlia têm horários um pouquinho diferentes, uma cronobiologia ali diferente, né? Sim. Que tem pessoas que estão melhores com a manhã, tem gente que se dá melhor com a noite. Você me falou que você é uma pessoa que sempre gostou de dormir um pouco mais cedo e se dava bem, ou talvez até indiferente, como você me falou. Sim. Né? Que pode dormir um pouco mais tarde num dia, dormir um pouco mais cedo depois. Diferente de Júlia, que você me falou que parece que gosta um pouco mais da noite, né? E isso é uma condição genética, não é porque vocês são gêmeas que vocês são iguais, nós somos dois seres humanos à parte, não é? Me diga outra coisa. Seus colegas na escola que
que estavam também vivendo essa demanda e vivendo as pressões que a escola e que o Enem e tudo isso estava impondo, você percebia que muitos se utilizavam de estimulantes, não só a cafeína, mas energéticos durante o dia, ou até outros tipos de medicamentos? Sim, eu acho que era parte da rotina de todos. Eu utilizava mais o café, mas era porque eu gostava mesmo. Não por, às vezes, O necessidade café era hábito e não muleta, né? Era hábito, não por necessidade de acordar, nem nada. Inclusive, eu sou tão adepta que eu me acostumei. Se eu tomar um pouco de café, por exemplo, agora, um pouco da tarde, isso não afeta meu sono, eu não fico sem dormir. Mas muita gente realmente ficava à base disso. Tem que estar toda hora tomando café energético, que é realmente um estimulante muito forte. Eram direto. E eu não era parte muito da minha rotina, porque realmente eu conseguia dormir e eu não tinha esse costume de ter o café como uma muleta mesmo, como você falou. Chegava a ter amigos que você ficou sabendo que usavam medicamentos como Ritalina, mesmo sem ter um TDAH, ou medicações semelhantes à Ritalina, com a intenção de aumentar foco e aumentar rendimento. Existia isso na escola? Existia, infelizmente, é uma realidade de muitas pessoas que acabavam tendo que. Acho que o desespero e a ansiedade acabavam tomando conta e eles queriam render o máximo possível e acabavam indo para medicamentos sem indicação médica, sem indicação profissional, que é totalmente errado e que é, infelizmente, uma realidade muito real e presente. Na escola, se falava sobre isso? Porque eu acredito que sobre saúde mental, eu sei a escola que você estuda, sobre saúde mental se fala, principalmente com esses jovens que estão ali nessa pressão do terceiro Sim. ano, sobre saúde mental, sobre priorizar um pouco de vida social, sobre. Que a gente falou muito aqui do sistema, ali é Sim. imposto acordar às 7 horas, mas assim, dentro da imposição do que é necessário, que isso às vezes vem até de cima, vem de MEC, vem de coisas maiores do Sim, que a claro. escola, mas você sentia que a escola ela estava presente, ela observava aqueles que estavam passando do limite, que dormiam nas aulas, que se sentiam mais deprimidos, a escola chegava perto desses alunos? Chegava, eu tenho, assim, gratidão imensa pelo apoio que a escola dava em relação a isso, porque eles sempre olhavam para o aluno e entendiam que o estudo não é só o estudo que vai fazer a aprovação, que vai conquistar esse grande título, né, que é a aprovação. Existem várias outras coisas que são a base também, além do estudo, como descanso, sono, saúde mental, bem-estar físico e emocional. Então, realmente, eles davam bastante esse apoio. Ai, que coisa boa. E família também, como é que eram com seus pais em casa? Eles te colocavam, vocês não estão estudando o suficiente, vamos mais longe, ou eles sabiam as filhas que tinham e ficavam só manejando ali o que vocês estavam fazendo? Como era a relação na família? Sim, acho que eles sabiam, eles são bem tranquilos em relação aos meus estudos. A gente sempre foi ensinada desde cedo a valorizar o estudo e estudar quando tem que estudar. Então, desde do 9º ano, mais ou menos, do ensino médio, eles pararam de estar cobrando a gente. E entenderam que a gente tem consciência do que é necessário, de que o estudo é importante e que a gente sabe de quando é que a gente deve estudar e quais são os momentos que a gente deve descansar. Então, eles sempre foram muito abertos em relação a isso. E eles, durante o meu terceiro ano inteirinho, sempre ficaram muito preocupados em relação ao meu descanso e também à minha saúde mental. Se eu tava realmente me desgastando menos, se eu não tava usando todas as minhas forças apenas para o estudo e não olhando para outras áreas da nossa vida. Você falou que você, inclusive, já faz terapia também há um Sim. tempo, e isso pode ter te ajudado também a perceber gatilhos, a perceber os momentos que o humor ele estava ficando mais instável. Isso te ajudava? Ajudava demais, e um desses mecanismos de ajuda era dormir. Quando eu percebia que eu já estava ficando ansiosa, muitas vezes com o olho marejando, já com aquela sensação de sono e de cansaço físico, eu sabia que se eu continuasse ali estudando, isso ia me deixar ansiosa e que eu não iria render. Então, eu notava isso e meu primeiro ato para pensar, né, para sair daquela situação era voltar para casa, tomar um banho, descansar e dormir.
Dava uma resetada ali, Dava uma né? resetada. Isso em todas as situações. Às vezes, quando eu tinha crises de ansiedade, que muitas vezes era um pouco frequente durante o terceiro ano do ensino médio, eu focava em descansar. Então, às vezes, eu falava, não, agora eu não posso estudar. Eu tenho que realmente deitar na minha cama e tentar dormir ou tentar livrar um pouco a mente desses pensamentos que acabam ficando muito presentes durante o nosso todo ano. E é interessante isso que você está dizendo, porque eu até falei para os meninos aqui que durante o sono a gente retém informação. Sim. Então, estudar, dormir é um estudo silencioso, é ali que você está retendo informação. Mas o sono também é uma hora de ajuste emocional. A gente tem uma fase do sono, Isabel, não sei se você sabe disso, o sono REM, e durante o sono REM a gente faz muito a nossa regulação emocional. Então, quando a gente perde essa fase específica do sono, que é mais ou menos 20-25% do tempo que você está dormindo, vai estar nessa fase. É quando a gente sonha, é quando a gente relaxa a musculatura. Sim. E é nesse sono que a gente regula as emoções. E olha que interessante, esse sono ele acontece mais no final da noite. Então, a pessoa que vai dormir muito tarde e tem que acordar muito cedo, deixou de dormir horas de sono justamente quando esse sono ia acontecer. E aí regula mal as emoções. Por isso que quem dorme mal e está privado de sono, fica com o pavio bem curto. Que Se irrita interessante. com coisa pequena. Sim. Justifica, às vezes, quando a gente acorda no horário... Mal-humorada. Mal-humorada. O mau humor. E sabe outra coisa que justifica? Algumas pessoas, elas despertam ali às 3 da manhã. Era uma hora assim bem cabalística, né? Uma hora bem mística. Bem... 3 da manhã a pessoa acorda. Não vem um pensamento bom nesse momento. Só vem angústia, só vem vai dar errado, só vem não deu certo, só vem ansiedade. Sim. E às vezes as pessoas nem conseguem voltar a dormir. Durante essa fase, a gente está com a temperatura corporal diferente, a gente está regulando as emoções naquele momento. Então, despertar-se no meio da madrugada traz essa angústia, esse pensamento ruim. E quem Sim. desperta aqui de madrugada, com certeza sabe do que é que eu estou falando. Pergunta final para você, que eu queria que todo mundo que assistisse ouvisse o que vocês têm aqui para contar das experiências boas, das horas que acertaram, das horas que erraram. Me fala, vale a pena trocar horas de sono por mais horas de estudo? Não, não vale a pena. Eu acho que foi... Eu aprendi um pouco na prática e eu entendi que trocando o sono por estudo, no final ia ser em vão aquela troca. Eu ia ficar mais cansada, aquilo não ia ficar fixo no meu cérebro. Eu não ia lembrar depois de algumas semanas. E ia ser em vão, eu iria precisar estudar de novo aquele conteúdo. Então, eu realmente... percebi que não vale a pena. E é minha indicação a todos que me perguntam, não vale a pena trocar. Ai, como eu fico feliz de ouvir isso. Isabel, muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Eu acho que a gente está trazendo muito conteúdo e muita reflexão para muitos alunos, pais e escola também. Ah, ótimo. Fico agradecida pelo convite. No caso de Júlia, o desafio não era só estudar. Ela tinha que estudar num ritmo que às vezes não combinava com o ritmo da escola, não era, Júlia? Júlia, você preparou um caminho diferente agora no terceiro ano. Na realidade, você estava me dizendo que você vem construindo essa ideia desde o 9º ano. Me fala qual era o objetivo que você tinha e como que surgiu essa ideia, para a gente conversar um pouquinho de como foi esse processo e onde que entrou o sono, onde que entrou saúde mental durante toda essa fase da sua vida. Certo. Meu objetivo, eu acho que desde o antes do 9º ano, eu acho, na pandemia, que eu comecei eu acho que muito tempo em casa, eu comecei a sonhar alto, né? Era o sonho de estudar fora, era o objetivo de querer estudar no exterior, principalmente nas grandes universidades americanas, que são aquelas que a gente acha que é impossível de chegar lá, né? Mas no final a gente aprende que não é, que tem um caminho a ser percorrido, um caminho a ser traçado e que é sim possível. E desde o 9º ano eu comecei a pesquisar, a pensar em estudar fora. E a singularidade do processo de aplicação para os Estados Unidos, para as universidades americanas, é que eles não olham só para uma nota que está lá de uma prova que você fez naquele dia em específico. É uma revisão que é holística, eles chamam, que eles analisam vários fatores. Eles analisam quem você é
na escola. Então, assim, quais são suas notas, qual é o seu desempenho, cartas de recomendações de professores. Então, vamos confirmar que o desempenho dela vai além da sala de aula. Eles analisam o currículo de extracurriculares, que são aquelas atividades que vocês fazem fora da escola, prêmios, honras, além da própria prova, que é o Enem americano, que é o ACT. Então, são várias coisas, você manda a redação, você vai falar sobre seus valores. Então, eles não analisam só quem você é naquele dia da prova. É bem mais ampla essa avaliação. Porque eles entendem que eles estão aceitando estudantes que vão ser futuros líderes, vão ser futuros influenciadores, assim, do mundo, digamos Sim. assim, que vão ter poder de decisão. E para isso, você não só precisa ter o conteúdo na ponta da língua, você precisa ser uma pessoa de valores, ser uma pessoa criativa, uma pessoa que sabe resolver problemas, uma pessoa que é líder dentro e fora da sala de aula. E que é capaz de outros feitos que não só feitos acadêmicos. Exato. Porque você agora me falou mesmo que você tem uma questão artística muito forte. E eu lembro que na escola você abriu o Clube do Teatro, não foi isso? Foi. Então você explora outras áreas também. Exato. E nessa construção, foi que você explorou, além da sua parte curricular, porque você também tinha que ter as Claro. notas. E além disso, o que é que você fez de extracurricular? Assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de várias matérias, de estudar várias coisas. Então, assim, eu percorri muitas extracurriculares. Eu fiz muitas Olimpíadas, mas uma das coisas que mais... Foi uma das atividades de maior coerência, de maior consistência, porque eu passei mais tempo fazendo, passei num papel de liderança que mostrou muitas habilidades positivas para eles. Foi o Clube de Teatro, o grupo de teatro que eu abri no Motiva, porque eu sentia falta de teatro aqui em Campina Grande, assim, na escola não tinha. Você vai em outras escolas, não existe clube de teatro. Não existem escolas que ensinam teatro, como existem escolas de dança. E eu senti uma falta disso, porque para mim o teatro é a junção de todos os tipos de artes, porque dentro vai ter o canto, vai ter a dança, vai ter a atuação. Se você não gosta disso, você vai ficar no backstage. E cada Tem a parte cênica, né? Então, cada pessoa, ela trabalha para fazer aquilo acontecer. E o melhor é que tem aquela coisa do ao vivo, do calor Do humano, improviso. do improviso. E isso traz habilidades para os estudantes muito positivas, que é a habilidade de comunicação, a habilidade de não ter vergonha, de dar tapa para bater, digamos assim. Então, assim, É isso mesmo. são habilidades que eram boas, não só para mim, mas para os outros estudantes que estavam ali. Então, eu falei com a escola, eles me deram espaço para poder abrir. Desde 2023, a gente foi trilhando até hoje. Eu tô, depois de sair do Motiva, organizando teatro lá na escola. Porque é uma atividade que me traz ganhos positivos, no sentido dessas experiências e habilidades, mas também me traz uma coisa muito boa, que é a felicidade de estar fazendo aquilo. Que faz parte, né? Que faz parte. É A gente preciso pro também tem que fazer o que processo. faz a gente feliz. Exato. Né? Eu acho que é mais ou menos o que eu tenho hoje com o podcast. Né? Eu como médica, como professora universitária, você diz assim, você não vai ter um podcast, você tem tempo para isso ainda. E isso aqui, para mim, é a parte prazerosa da história, é a parte da gente se expressar e trazer Exatamente. criatividade. E é muito bom a gente ter a chance de fazer isso. Exato. Diferente de Isabel, você parece que tem um cronotipo que seria aquela predisposição a se dar um pouco melhor com a noite. Você é uma pessoa que produz durante a noite? Eu sou, assim, de maneira geral, mas nos últimos tempos, esses meses, assim, de férias, já tô virando uma pessoa diferente, que eu tô me organizando pra acordar mais cedo e tal. Mas durante o ensino médio, eu aprendi a trabalhar bem durante a noite, porque era o tempo que me tinha disponível. Então, eu comecei realmente a entrar num ritmo mais feroz, digamos assim, no segundo ano, que eu comecei a me responsabilizar com muitas extracurriculares, então fazer Olimpíadas, fazer projetos, participar do clube de teatro, então assim... Era como se existissem duas Júlias. A Júlia que estava fazendo o segundo e o terceiro ano, que tinha que fazer suas notas, suas provas, assistir às aulas, e a Júlia que estava construindo essa entrada esse currículo para uma entrada na universidade. Exato. E isso demandava muito tempo. Então, porque eu precisava me dedicar para essas atividades extracurriculares, pensando no meu sonho de estudar fora, mas eu precisava também manter as notas da escola boas, porque assim, eles olham também pro seu boletim. Então, não podia, assim, só focar em uma coisa, eu tinha que buscar um equilíbrio. Em algum momento você chegava a perceber, eu acho que eu tô passando um pouquinho do limite, eu acho que eu tô entrando muito na noite, como é que era o dia seguinte? Houve esses momentos de
Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou aguentar, e se levantava. Como foi? Muitas vezes, porque nesse processo de application a gente se adapta muito à demanda e a prazo. Então, não tinha uma rotina que era uma rotina certa, que terça-feira eu ia acordar, ia fazer isso e aquilo, ia pra escola, depois ia voltar e fazer isso. Não, é muito por demanda, o que surge e como você se desafia durante o processo. Então, muitas vezes eu ficava de madrugada pra cumprir um prazo, porque era o tempo que eu tinha. Ficava até tarde estudando, porque se eu não estudasse à noite, eu não ia ter tempo pra estudar nos outros dias, porque eu ia estar já ocupada com outras obrigações. Então, muitas vezes eu passei do limite. É tanto que no segundo ano eu tive muito problema com ansiedade. Aí eu passei a tomar um remédio pra ansiedade, que ele era pra dormir. Eu tinha dificuldade pra dormir por questão de saúde mental, de ficar pensando e tal, e não conseguir descansar a cabeça. Sendo que qual era o problema? Eu ficava até tarde estudando. Tomava o remédio, quem disse que eu pra ir acordava pra de escola manhã? no dia seguinte. A Exato. ressaca da medicação e da própria privação de sono. Então, exato. Como era quando você dizia pros seus pais, eu não vou pra escola hoje, eu vou ficar em casa porque eu não consegui dormir. No começo era muito difícil para eles compreenderem, até eles entenderem que era efeito do remédio. E depois de eu explicar muito para eles que isso era porque eu tinha passado a noite estudando, me dedicando a uma coisa. O que foi muito difícil, por exemplo, foi para os professores entenderem. Por exemplo, eu me lembro muito disso, que meu professor de sociologia, ele chegou a conversar comigo em sala de aula, perguntar o que estava acontecendo, porque a aula dele era a primeira aula da segunda-feira. E muitas vezes eu faltava a primeira aula da segunda-feira, chegava atrasada, porque dormia um pouquinho mais, por conta que no dia anterior tinha passado um pouco do Entrado limite. ali na noite. E acabava, como era uma aula só por semana, eu perdia todas as aulas dele por semana. Então, ele chegou a me perguntar, a questionar, e eu expliquei pra ele, não, professor, eu tô tomando remédio, que me dá essa ressaca do sono. E além disso, tô me engajando em muitos projetos, em muitas coisas. Júlia, você acha que você conseguiria levar esse ritmo? Porque você é jovem, você tá com quantos anos agora? Eu tenho 17. 17. Então você passou isso aos seus 15, 16, 17 anos. Nessa levada, que não estava fácil. Você acha que isso é um ritmo que é sustentável a longo prazo? Você se tornar uma adulta jovem, ou passar dos seus 25, 30 anos de idade, no ritmo que você vinha? Não, mas eu vou ser incoerente. Eu acho que não, mas eu acho que eu vou ter que manter de alguma forma esse ritmo. Porque a faculdade, ela requer um estudo ainda mais aprofundado do que a escola. E além disso, pensando que uma das coisas que o mercado de trabalho e as universidades americanas prezam muito é o que você tem experiência também. Então, eu vou ter que continuar a me dedicar a projetos, a atividades extracurriculares, estágios durante a faculdade. Então, eu vou ter que driblar de novo com essa questão de ter 2 rotinas, 2 Júlias, sabe? Então, acho que eu vou ter que continuar a fazer isso. Mas hoje, por exemplo, ano passado eu aprendi uma das coisas que é mais importante, que é a organização. Até o ano passado eu era uma pessoa um pouco mais desorganizada com o meu horário. Então, eu não me organizava as reuniões que eu tinha que fazer, eu não organizava o que eu tinha que estudar direito. As coisas iam acontecendo e você ia deixar levando. A vida me levar. E ano passado, eu sentei e fui me organizar. Então, tipo, existem algumas ferramentas que ajudam muito. O Google Calendário é meu fiel escudeiro. Tudo eu marco lá no Google Calendário. Se não tiver no Google Calendário, significa que eu não vou fazer isso. Então, tem certas estratégias que você arruma para organizar esse tempo e futuramente estabelecer um certo limite. Estabelecer um limite, o tempo para dormir, para descansar, que são estratégias muito boas. Por exemplo, eu nessas férias, que também não é férias, que eu continuo fazendo os meus projetos, eu já estou estabelecendo uma coisa que pra Júlia do ensino médio seria algo absurdo, que é acordar cedo. Tô acordando sempre 6h30 e acordar, arrumar a cama, tomar um banho pra despertar, pra que eu não fique até tarde da noite sem sono e despertada, e que eu consiga regular esse meu sono. Hoje, de que alguma hora é a hora forma. de dormir, Júlia? Agora que você tá nessa transição. De 10 horas já tô morrendo de Então, sono. 10 às 6h30 te dá ali 8 horas e meia de sono. Então. É uma hora interessante pra faixa etária que você tá. 8 horas de sono seria um mínimo, né? E eu tô vendo que você tá com muita maturidade. Eu vejo que eu conversei com jovens muito maduros hoje, né? Que tem essa noção da importância do que é o estudo,
do que é a saúde mental, do que o sono faz parte disso daqui, mas às vezes, como você falou agora, parece que o sistema ele não vai muito ao favor da gente, das cobranças, né, da produtividade, das cargas horárias, e às vezes o sistema é mais difícil da gente lidar até do que as próprias escolhas, não é verdade? Porque eu também me coloquei numa posição de desafio, né? Que uma coisa é pra pessoa que é americana, que tá nos Estados Unidos, que tá só estudando e focada em aplicar para as universidades americanas. Então, eu não tenho que conciliar duas rotinas. Mas eu tinha que conciliar a rotina dos estudos para a escola, para o estudo para o Enem e para a aplicação para o exterior. Então, era um pouco cansativo, mas eu tinha me colocado naquela posição. Então, Sim. eu sabia que eu tinha que abrir mão de certas coisas. Muitas vezes para dormir, ter meu descanso. Minhas amigas reclamavam muito que eu saía pouco com elas, eu aproveitava pouco. Mas não era o momento, era o momento de Não focar era, num não objetivo era. final que foi alcançado. E às vezes eu preferia estar ali descansando, o tempo que eu estaria com elas, que, enfim, eu estaria agitada, eu estar ali descansando pra ter energia pro outro dia, do que às vezes estar me divertindo e me exaurindo mais. Então, assim, eu abdiquei de muita coisa, mas também Mas você vem o sabia o resultado que você estava positivo. fazendo, naquele eu momento você sabia o que você estava fazendo. É muito importante se conhecer, conhecer os seus limites, né? Estabelecer esses limites Claro. e levar a sério essa construção diária de sono, saúde, desempenho Com acadêmico, que isso é o principal. Júlia, foi um prazer conversar com você. Eu tô torcendo. Muito Vou obrigada. ver muitas coisas boas que vocês vão fazer Amei. por aí, porque hoje a gente viu muitas histórias diferentes. Um ponto a gente viu em comum, como o sono, ele foi decisivo. Mesmo quando ele não era assim uma prioridade ou como o sono ele não estava tão claro. E a gente vê como o sono vai influenciar realmente no desempenho. E é isso que a gente vai conversar no próximo episódio, que a gente vai trazer a família, a escola e a psicologia aqui para essa mesa, para a gente debater o que foi discutido aqui e o que é que a gente pode fazer diferente.